Começar a nossa conversa de hoje com a Luciane Eftin. Ela é do nosso Fórum de Distribuição e está nos ajudando muito nessa audiência pública sobre portabilidade dos produtos de investimento. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou pedir para a Luciane apresentar para a gente um pouco os principais temas e os principais tópicos da audiência pública que a gente está fazendo, e aí a gente, se já quiserem, colocando as perguntas aqui, a gente depois tira as dúvidas com a Luciane, que já está trabalhando há algum tempo nesse tema, né, Luciane? Bom dia, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu deixo agora para você fazer essa apresentação inicial. Legal, Billy, muito obrigada pela oportunidade, né, de a gente trazer aqui essa discussão sobre portabilidade de investimentos, uma discussão que a gente começou, né, no segundo semestre do ano passado, com a participação aqui dos associados da Ambima, né, tanto dos comitês aí dos segmentos de distribuição e de administração de recursos. Como vocês sabem, o objetivo da autorregulação é trazer melhores práticas do mercado para esse nosso ambiente, né? Então, os representantes têm esse objetivo de identificar o que está acontecendo no mercado e como que a gente vai avançando e melhorando esse tema de investimento para os investidores brasileiros, né? Voltando para o tema de portabilidade especificamente, portabilidade era um tema que o regulador já tratava, mas tratava para ativos custodiados, né? Então, a CVM já estabelecia lá um prazo de 2 dias para que essa portabilidade fosse realizada. Mas nós não tínhamos um processo bem definido para portabilidade quando se fala de fundos de investimentos, né? A Ambima, em 2018, criou um guia de boas práticas, né, para a distribuição dos fundos de por conta e ordem, e lá abordava esse tema de portabilidade. Mas ele era um guia de boas práticas, não havia ali uma fiscalização desse tema, né, era uma orientação. E esse mercado vem evoluindo muito, e que bom que vem evoluindo, né, os investidores estão cada vez mais entrando, e a gente está conseguindo trazer mais investidores para esse mundo, trazendo a consciência, né, da importância de criarmos uma sociedade mais poupadora, ou com a consciência da importância de se ter aqui uma reserva de recursos. E aí a Ambima, né, através de criação de grupos de trabalhos e de discussões nos fóruns, nas comissões, mergulhou mais a fundo nesse tema e trouxe aqui algumas regras específicas para a questão de portabilidade também de fundos de investimentos. Essas regras têm o objetivo de trazer mais transparência, né, para que o investidor entenda e já saiba o que a gente está falando de documentação, de prazos, como que é esse processo, né, e estabeleça, então, essa transparência e essa padronização. Toda essa discussão, ela foi pautada em 3 pilares, né? O primeiro, esse que eu acabei de falar, da transparência, né, de que aí todos os distribuidores têm o compromisso de deixar público, né, nos seus sites quais são os documentos, qual é o prazo que cada player nesse processo de portabilidade deve cumprir, né, para que o investidor tenha muita clareza de qual que é o processo, quais são os documentos que cabem a ele levantar para fazer esse pedido de portabilidade. O segundo ponto é da definição dos papéis, né? Quais são as responsabilidades do distribuidor cedente, do cessionário, do administrador, para que fique claro, né, o papel de cada um. E, por fim, o prazo, né? Definir exatamente o prazo em que isso deve ocorrer. E aqui, o que a gente vê de benefício, né, para o investidor? Quando a gente está falando de portabilidade de investimentos, a gente está falando que o investidor tem a liberdade de escolher com qual distribuidor ele gostaria de trabalhar, né? Então, traz, além dessa liberdade, a possibilidade de ele, sem ter que resgatar um fundo de investimento, e fundo este que deve ser distribuído nas 2 pontas, tanto no distribuidor cedente quanto no cessionário, mas o investidor pode fazer essa portabilidade, levando com isso os benefícios fiscais que ele, porventura, tenha nessa aplicação, né? Então, a tabela do imposto de renda vai junto, então ele não precisa resgatar e lançar mão desse possível benefício, e também ele não precisa se preocupar com o momento de mercado, né? Então, se o momento não é o melhor momento para ele resgatar um fundo, na hora que a gente fala de portabilidade,
isso acaba não sendo um problema, porque ele leva a posição dele, né, e não tem aí o contratempo de ter que resgatar o fundo de uma casa para poder investir em outra. E como esse mercado vem evoluindo muito, né, a gente vê aqui muitas plataformas e migração também de pessoas que trabalham em uma para outra, o investidor vai ter a flexibilidade de mapear esse mercado, entender quais são as plataformas, né, que trazem esse tema de forma mais transparente e fazer as suas escolhas, né? Então, aqui a gente entende que esse foi um processo bastante discutido, onde a gente ouviu todas as partes envolvidas, né, nessa discussão que ocorre aqui no âmbito da Ambima, e com essa nossa aqui responsabilidade e foco de trazer o que há de melhor nesse mundo de distribuição de investimentos, colocar isso à disposição do investidor brasileiro no mercado cada vez mais transparente, cada vez mais focado no interesse do cliente. E esse é um pouco, então, né, do que a Ambima propôs de regras para a portabilidade de fundos de investimento. Essa proposta está em audiência pública até o dia 24 de setembro, então o mercado pode contribuir, pode trazer a sua avaliação, sugestões, críticas. O que está ali é fruto dessa discussão que aconteceram no âmbito da Ambima, mas aberto, né, para os inputs e insights do mercado como um todo, e a partir de então a gente volta então aqui para os fóruns e comissões para fechar o que seria ou o que será, né, essa redação final, e aí sim estabelecer esse novo procedimento aqui de portabilidade que agora passará a regrar esse mundo de fundos de investimento. Então, assim, bem em resumo, Billy, esse é um pouco do que a gente discutiu e como que esse processo aconteceu até aqui, né? E aí acho que agora a gente pode ir discutindo, não sei como é que a gente está de perguntas aí, porque o mais legal realmente é o bate-papo, né? É essa interação que a gente tem aqui com os nossos associados e com quem mais estiver conectados conosco, para a gente ir debatendo. Não tem respostas certas, a contribuição de todos sempre é muito bem-vindo, então acho que esse debate é rico. Billy, acho que você está no mudo, Eu estou no mudo aqui. Pessoal, por favor, mandem perguntas para a gente. Por enquanto não apareceu nenhuma pergunta. Eu queria sugerir, Luciane, era se você podia descrever um pouquinho para a gente o escopo das regras nesses 3 pilares que você falou, né? O que a gente está chamando, o que tem de regras de transparência em geral, depois definições de papéis, o que a Ambima está definindo mesmo, né? E no final, a questão dos prazos. Se você pudesse passar rapidamente, né, em cada uma desses pilares, eu acho que ajuda o pessoal a até ter um pouco de dúvida para passar aqui para a gente. Então, ótimo. Bom, no caso da transparência, né, o que a gente quer com a transparência? É que o investidor, de fato, saiba, tintim por tintim, como funciona esse processo de portabilidade, quais são os documentos que ele vai ter que, né, apresentar ao pedir essa portabilidade, né, do fundo de investimento, e ter a noção realmente de quais são os players que estão envolvidos e quanto e que tempo isso demora, né? Tudo isso vai ter que ficar público no site do distribuidor, tá? Então, todos os distribuidores terão tempo para se adaptar e colocar lá no site exatamente como funciona esse processo, para que o investidor saiba realmente, titim por titim, como que acontece isso e os documentos que ele precisa apresentar ao pleitear esta portabilidade. E aí entram as questões dos prazos, tá? A gente está falando de um processo que vai durar 5 dias para que essa portabilidade aconteça, né? E esses cinco dias se dividem da seguinte forma: são 2 dias para o cedente mandar as informações para a instituição cessionária, né? Então, o investidor solicita a portabilidade na casa onde ele tem esse investimento, né? E esse cedente, esse distribuidor, vamos chamar aqui de distribuidor A, cedente cessionário, às vezes a gente confunde. Então, o distribuidor A, que é o distribuidor atual, que tem um relacionamento com o cliente investidor, vai ter 2 dias para comunicar o distribuidor B para onde vai esse fundo, né? Que o investidor, CPF número tal, pediu essa portabilidade. Aí tem 1 dia para a cessionária acionar o distribuidor do fundo, né, avisar que lá nessa posição da custódia a gente vai mudar
aquele cliente vai mudar o distribuidor, e depois são 2 dias para o administrador finalizar essa transferência. Tá? Então, no detalhe, são esses 5 dias que acontecem. E aí muito se discutiu, quando a gente estava tentando aqui encontrar o melhor caminho, aonde que era melhor iniciar esse processo, né, do pedido da portabilidade? Se era no cessionário, né, para onde vai, ou se era no cedente, para quem está, né, mandando o fundo embora. A gente tem aqui como um case, né, o mercado de telefonia, que você vai e pede na nova empresa onde você quer ter o relacionamento. Mas o que a gente entendeu aqui no mundo de investimentos? A gente está falando do dinheiro do cliente, né, do recurso. Então, se o cessionário que fizesse esse pedido para o cedente, de toda forma, o cedente teria que acionar o investidor para confirmar se aquele pedido de fato é verídico, faz sentido, para evitar todo tipo de fraude, né? Porque aqui realmente a gente está falando do recurso, que muitas vezes é o recurso da vida dos clientes, né? Então, aqui a discussão entendeu que a gente ganharia tempo se a gente começasse pela ponta do cedente, o investidor já conversando com a casa onde ele tem esse investimento e iniciando o processo a partir dali. E ali começa a contar o prazo para que esse cedente realmente avise o cessionário que essa portabilidade foi solicitada e deve ser concluída em 5 dias. Tá? Então, esse é exatamente aqui no detalhe como é que esse processo funciona e quais são as datas, né, que cabem a cada participante desse procedimento. Obrigado, Luciane. Eu acho que você mencionou bastante, né, que nós discutimos e o fórum discutiu as regras. Eu queria só que você contasse um pouquinho, porque às vezes nós nos pegamos conversando com associados que não participam dos nossos fóruns, e tem uma impressão dos associados que essas regras, por algum motivo, são criadas pelos funcionários da Ambima, ou que a gente tem um corpo de técnicos que cria as regras e tal. E, na verdade, quem discute isso são vocês, né? A Luciana é do Santander e participou de um fórum e de um grupo diverso de instituições. Se você pudesse só esclarecer para as pessoas como o mercado faz isso, né? Porque, às vezes, os nossos associados têm a impressão de que as regras são criadas, como no caso do regulador público, né? Que são criadas lá dentro da instituição por, vamos dizer assim, técnicos, né, da instituição. Se você pudesse contar o processo um pouquinho, eu acho que deixava claro para todo mundo como as nossas regras são do mercado para o mercado. Né? Não, perfeito. De fato, aqui não há nenhuma imposição por parte da Ambima de nenhum processo. Né? A Ambima, ela é uma associação, né, de players que atuam aqui no mercado de investimentos, e toda vez que tem um tema relevante que a Ambima entende que deve ser melhor estudado, melhor avaliado, para no futuro colocar uma regra, normalmente nós montamos um GT, né, um grupo de trabalho, e aí cada um desses participantes, sejam grandes bancos, sejam corretoras independentes que fazem parte desses fóruns, dessas comissões, indicam os seus técnicos para essa discussão. Então, é uma discussão muito rica, porque ela tem, enfim, diversas casas, pessoas com diversos perfis, e é dali que surge todo esse debate. Por isso que o debate, quando vem a público, ele já foi exaustivamente discutido por representantes de todas essas casas, inclusive dos distribuidores, dos gestores e dos administradores. Tá? Então, aqui eu posso afirmar com toda a segurança, como representante, né, de fóruns e comissões da Ambima e como representante do Santander, que essa é uma discussão em que o mercado participa. E aqui todas as opiniões são levadas em consideração e a gente busca um consenso, né, de quais seriam aqui as melhores práticas ou as regras que devem ser adotadas e depois sim fiscalizadas pelos membros da Ambima. Tá? Então a discussão é extremamente democrática, todas as opiniões são ouvidas, são levadas em considerações, muitas vezes envolvem times dos jurídicos, de vários players. Então, tenho muita segurança de falar que é um processo aberto, um processo sem filtro, e um processo que todos os principais aí, players do mercado participam. Uhum. Luciane, você mencionou agora há pouco, né, que participou das discussões muita gente, distribuidor, corretor, os grandes bancos, tal.
Para quem valem essas regras, né? As regras se aplicam, o escopo é para que tipo de instituição deve cumprir as regras? Tá. Bom, essas regras valem tanto para grandes conglomerados, aqui os grandes bancos, quanto para todas as corretoras que operam nesse mercado de distribuição de investimentos sem distinção. Tá? Então, a regra vai valer para todo mundo, e a partir do momento que a gente terminar a audiência pública e definir exatamente, e aí publicar isso no âmbito da Anbima, ela vai estar valendo para todos os players de uma forma indistinta. Tá? Então, por isso que a participação da discussão de todos esses players dos grupos é extremamente relevante, porque dali saem essas regras e elas servirão para que todos, a partir de então, as cumpram. Né? Então, vale para todo mundo, sem distinção nenhuma de casa, de banco, de corretora, de tamanho. Ela passa a valer para todos os players desse mercado de distribuidores de investimento. Mas lembrando, né, aqui a gente está falando de portabilidade, especificamente de fundos. Ela se aplica e funciona naqueles fundos que são distribuídos por todas as casas, né, da casa de onde o investidor está saindo para a casa onde o investidor está indo. Tem fundos que uma casa distribui de forma exclusiva. Esse fundo não tem como a gente trabalhar a portabilidade, porque ele não existe na outra casa. Né? Então, realmente, nesse caso, se o investidor quer passar a se relacionar com o outro distribuidor, ele vai ter que resgatar os seus recursos do distribuidor onde ele hoje tem relacionamento e fazer uma nova aplicação no distribuidor para onde ele está indo. Quando a gente fala de fundos que são distribuídos por várias casas, aí sim a portabilidade funciona, né? Porque ela tem que sair de um lugar e chegar no outro, e esse outro distribuidor também ter o contrato aqui de distribuição desse fundo. Tá? Então é bom deixar claro que ele não se aplica a todas as casas, mas não se aplica a todos os fundos, né? Porque os fundos têm que ser distribuídos no distribuidor A e no distribuidor B, para que ele saia de um lugar e chegue no outro. Entendi. Bom, toda vez que a gente fala de uma nova regra na Anbima, surge a dúvida, né, que é legítima, de qual é a penalidade, né? O que acontece com as instituições que descumprirem essas regras, violarem prazos, enfim. Quais são as penalidades que as instituições podem sofrer por conta de não cumprimento dessas regras? Bom, como aqui se trata de uma autorregulação, a ideia é dar um prazo para que todos os players se adaptem, né, às regras que serão estabelecidas, né, para que realmente cada um coloque no seu site, de uma forma pública, essas informações, deixe muito claro o que a gente está falando de documento, o que a gente está falando de prazo. Né? Então, a partir do momento que a gente estabeleça quais são as regras, será estabelecido também um prazo para que todos esses players se adaptem a essa nova regra. É a partir daí que a Anbima, de fato, passa a supervisionar, né, esse procedimento. E aí ele entra num processo padrão de supervisão da Anbima, que já acontece em várias outras supervisões, e aí vai seguir as penalidades que a gente for colocar nessa regra de portabilidade. Tá? Então, aqui tem um prazo para que todo mundo se adapte ao que for estabelecido, e a partir daí ele entra num processo padrão de supervisão do que a Anbima já acompanha hoje em termos de suitability, enfim, de N outros processos que já são supervisionados pela Anbima. Então, é mais um que entra nesse funil de distribuição. E aí as multas, enfim, que vão poder ser incluídas, vão estar definidas no código. Luciane, você mencionou a necessidade de fundos estarem nos dois distribuidores, né? A regra vale para as instituições, não exatamente para todos os fundos. Outro instrumento que ficou fora da regra, se eu entendi bem, são os fundos espelho, né? Você pode explicar um pouquinho o caso dos fundos espelhos dentro dessa regra, para tirar um pouquinho essa dúvida? Não, posso sim. Bom, os fundos espelhos, eles de fato são criados normalmente para serem distribuídos exclusivamente na casa específica, né? Então, não são fundos que a gente encontra o mesmo fundo no outro distribuidor.
Então, aqui vale aquele ponto de que, para que a gente possa fazer a portabilidade do fundo, ele tem que estar no distribuidor A e no distribuidor B. Como o fundo espelho é um fundo que existe só no distribuidor A, que ele normalmente cria, né, para distribuir aquele produto com exclusividade na própria casa, a gente não encontra esse mesmo produto no distribuidor B. Né? Então, ele, de fato, fica de fora dessa possibilidade de estar disponível para portabilidade. Né? Então, portabilidade vale, como eu comentei, para aqueles fundos que estão em ambos os distribuidores. Né? E fundos espelhos não é um fundo novo, né? É um fundo que já existe há muito tempo, que muitos players já usam para poder distribuir estratégias diferentes, gestores diferentes em fundos numa casa específica. Então, não é uma novidade, não foi nada criado em função da regra de portabilidade, que vem muito depois da existência dele, mas é um fundo que não está nas duas pontas, e por não estar nas duas pontas, não está sujeito a essa questão da portabilidade. O Caio Beck, aqui no Workplace, está perguntando para a gente se o prazo para adequação já está definido. Não, ainda não está estabelecido, né? A gente está esperando aqui concluir a audiência pública para poder colocar efetivamente qual que é esse prazo que os players vão ter para se adaptar. Tá? Então, Caio, sugestões são bem-vindas. Se você quiser colocar, né, algum ponto, a gente está aberto, mas após a audiência, encerrada a audiência pública, a gente define qual será esse prazo que os distribuidores terão para se adaptar a essas novas regras. Mas, com certeza, um prazo plausível. A Ambima entende aqui que tem uma questão de atualizar os seus sites, trazer essa informação, levar a conhecimento dos investidores. Então, sem dúvida nenhuma, um prazo que vai ser um prazo factível. E, geralmente, aqui a gente vai dar um prazo de... Vou falar aqui o normal, né, ainda não é especificamente para esse caso, mas tipo de alguma coisa de 2 a 3 meses. Luciane, tem tanto a CVM agora quanto a gente na autorregulação indica que a transferência seja feita de forma digital, né? Isso é obrigatório nas nossas regras ou é uma recomendação, né? E dentro dessas obrigações todas e das regras, tinha uma reclamação grande dos investidores que algumas instituições exigirem reconhecimento de firma, de documentos em cartório. Há algo na regra sobre isso? Não? Você podia detalhar um pouquinho esses dois pontos? Sim, sim. Não, aqui não há uma obrigatoriedade, tá? É uma recomendação que esse processo seja de forma digital, né? Ele fica, obviamente, muito mais simples e acessível para o investidor. E, assim, o digital a gente tem visto que é um caminho sem volta. Eu acho que a crise que a gente tem vivido aí desde março acelerou ainda mais esse movimento da digitalização, né? E hoje, praticamente em todos os distribuidores, o investidor já consegue abrir uma conta de forma digital. Só que esse processo de abertura de conta de forma digital é um processo que acontece todos os dias, né? Então, é um processo com muito volume que faz sentido para os players investirem recursos na construção dessa tecnologia para que esse processo seja de forma digital. A portabilidade de investimento é um movimento que começa a ganhar notoriedade agora, né? Então, naturalmente, vai existir aqui uma curva de evolução, de consolidação, para que esse processo também venha a ser, no futuro, completamente digital. Hoje ainda não é, a gente não vai colocar isso como uma obrigação, porque, como eu comentei, exige aqui investimentos em tecnologia, mas eu acredito, sim, que à medida que esse processo de portabilidade ganhe escala e seja uma coisa muito mais recorrente, os próprios players vão ter interesse em digitalizar esse processo, porque, assim, à medida que o investidor se torna um investidor cada vez mais consciente, mais informado, ele vai buscar essa informação na hora de escolher com qual distribuidor ele quer operar. Então, à medida em que ele tem essa informação de forma muito transparente, né, dos distribuidores mais digitalizados, obviamente isso é um benefício, isso é um ganho, isso, né, é uma característica positiva que o investidor
né, cada vez mais maduro, vai entender o benefício, a relevância e a importância de se ter um processo completamente digital, desde a abertura de uma conta para investimentos até esse pedido de portabilidade, né? Então, aqui o regulador também se manifestou recentemente, né, de recomendando esse processo. A gente, enquanto Ambima, e pensando no que é melhor para o investidor, não quer um processo burocrático, não quer um processo que dificulte essa operacionalização, tá? Então, a gente acredita, assim, que aos poucos os players vão se adaptar e vão buscar esse processo de uma forma cada vez mais digital, uma jornada cada vez mais simples para o investidor. Essa questão de portabilidade, ela vem acontecendo em vários segmentos, que não só no mundo de investimentos, né? A gente já vê portabilidade de crédito acontecendo muito, portabilidade de conta de salário, portabilidade de crédito consignado, de crédito imobiliário, portabilidade de previdência, né? Então, assim, portabilidade de investimentos é mais uma coisa que se insere neste mercado, né, que fica cada vez mais aberto e com cada vez mais concorrência, que para o investidor é excelente, né? E eu acho que, à medida também que a gente vai entrando mais a fundo no movimento de Open Banking, essa questão da portabilidade ganha ainda mais importância, né? Então, na medida que as informações passam a ser, podem ser disponibilizadas para todos os players, a portabilidade vai ser um serviço que o distribuidor vai ter que oferecer de uma forma muito simplificada, né? Então, acho que é um caminho sem volta e ótimo para o investidor, que acaba tendo várias opções numa jornada muito mais simplificada e acessível. Que bom que e tomara que no futuro isso tudo seja possível realmente na palma da mão, com o celular na mão. A gente tem uma pergunta aqui do Vitor Nagata, que é da Sparta. Ele quer saber se tem alguma mudança nas responsabilidades para o gestor do fundo. Então, para o gestor, não, né? Aqui a gente está falando mais da questão do administrador, né? De ter ciência e coordenar essa transferência aqui da posição do fundo. Então, não, assim, aqui a gente está mais focado na questão do distribuidor e do administrador, tá? O que acontece é que, a gente também debateu um pouco isso nos nossos comitês, é que, assim, o gestor, o que acontece com o gestor, né, ele tem políticas de negociações diferentes com possíveis distribuidor, né? Então, assim, ele vai ter que ter conhecimento, sim, de que essa portabilidade está ocorrendo, né, porque ele tem políticas de negociação de rebates, por exemplo, diferentes, tá? Mas aqui as obrigações que a gente estabelece dentro desse prazo, desses 5 dias, envolvem distribuidor e administrador. A gente tem uma pergunta da Juliana, do Modal. Deixa eu ler aqui, que eu não sei se eu entendi bem. Ela está dizendo que o cessionário vai ter um dia para receber a demanda e abrir o novo vínculo com o gestor, né? Ela está dizendo que muitas vezes eles não atendem esse prazo. Eu imagino que ela está falando do gestor, né? Não deveria ser envolvida a figura do gestor nessa regra e com um prazo específico para ele? Aqui a gente entendeu que um dia para o cessionário, que, na verdade, o cessionário ele vai avisar o administrador do fundo, né? Sobre essa transferência dessa posição das cotas desse fundo. Então, aqui a gente não envolveu o gestor com um prazo específico, com uma obrigação específica, porque entende que dentro desse processo o distribuidor e o administrador, nesse prazo de 5 dias, devem fazer isso acontecer. Bom, Juliana, conta pra gente aqui se a gente respondeu a sua dúvida, será essa mesmo? Se quiser esclarecer um pouco mais, exatamente. A Bianca, do CCs, está perguntando se ela está dizendo que quando a gente fala de processo digital, a gente está se referindo à assinatura via certificadora digital ou o envio do PDF assinado pelo cliente por e-mail, por exemplo, funcionaria bem? Aqui vai, assim, cada casa vai ter liberdade para definir como que ela vai endereçar esse digital, tá? Então, depende realmente da política de cada instituição. Cada instituição já define a política para abertura de conta, como que ela recebe essa documentação,
se é tudo digital, se é numa foto, se é no envio do e-mail com esse documento digitalizado. Então, aqui, a Anbima, enquanto autorreguladora, não vai entrar no estabelecimento do que é no detalhe esse processo de conferência que o distribuidor vai ter que ter para falar, não, realmente é a Luciane que está pedindo a transferência do fundo A daqui para o fundo A na casa B, no distribuidor B. Então, isso vai ficar realmente a cargo de cada instituição. Nós não vamos entrar neste mérito especificamente, mas é importante que a instituição deixe claro no seu site qual que é a política dela, como que ela vai querer receber esse documento, enfim, as regras definidas no site, né? Então, ela vai ter que falar lá, olha, quando o meu cliente pedir a portabilidade, ele vai ter que digitalizar a identidade, me mandar no e-mail tal, ou vai poder, pelo app, clicar lá em portabilidade de investimento e fazer o processo direto digital. Então, isso vai ficar realmente a cargo de cada instituição definir como que ele vai verificar que quem está pedindo a portabilidade é efetivamente o cliente que hoje detém as cotas desse fundo. Uhum. O Daniel, da Vitrio, se eu não me engano, está perguntando aqui, talvez você não vai conseguir responder, Luciano, que tem muito a ver com o nosso processo de supervisão, mas eu vou perguntar, talvez o Luiz, que é da nossa área de representação, que está aqui escondidinho, possa nos ajudar. Ele está dizendo qual que é o melhor caminho para uma instituição comunicar a Anbima caso uma das partes não cumpra o seu papel ou ofereça resistência no processo de portabilidade. Após a fase de adequação, qual será o canal de comunicação para informar possíveis descumprimentos? Acho que isso não é muito a sua praia, né? A gente está falando da Anbima, mas, Daniel, a gente depois vai tirar as dúvidas com a área de supervisão da Anbima. Normalmente. Mas aqui, Billy, eu vou só botar um ponto que é o que está no meu âmbito aqui, que eu tenho conhecimento, mas talvez o Luiz que está aqui com a gente tem uma colinha aqui, né? O Luiz está com a gente aqui nos bastidores. Mas o que acontece? Hoje, a Anbima, ela recebe esse tipo de denúncia, mas tem que ser uma denúncia provocada por um dos associados, tá? Então, assim, aqui ele poderia fazer essa reclamação pro cessionário, que é quem... Porque, assim, se ele pediu a portabilidade, se o cliente pediu a portabilidade, é porque ele já estabeleceu um relacionamento com o cessionário, né? Alguém abordou ele lá e ele falou assim, não, eu quero realmente mudar de distribuidor. Então, o que ele pode fazer é uma denúncia, uma reclamação nesse cessionário e avisar, a Casa A está dificultando o processo de portabilidade, e esse cessionário, como um representante ou um associado da Anbima, pode entrar em contato com a Anbima e fazer essa denúncia. Tá? A Anbima hoje não recebe denúncia de pessoa física, mas sim denúncia dos seus associados. Tá? Então, aqui na minha visão, o caminho seria, né, fazer essa reclamação, essa constatação pública para o cessionário, ou seja, para o distribuidor onde ele quer estabelecer esse relacionamento, e aí esse distribuidor, né, fazer essa denúncia para a Anbima, porque todos os associados da Anbima podem abertamente trazer esses pontos, e aí a Anbima, a partir de uma provocação de um associado, entra sim e investiga isso a fundo. É isso mesmo, Luciano, o Luiz falou que está perfeito, então a gente acertou, você acertou. Daniel, o canal de comunicação é o Sistema de Supervisão de Mercados, o SSM, que já é o sistema em que a supervisão faz todo o processo agora de supervisão, agendamento, solicitação de documentos, então o canal de comunicação para envio de denúncia é lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, por enquanto não. Uma coisa que eu acho que sempre nos perguntam, né, não teria sido mais fácil, você falou muito que a nossa prioridade foi dar transparência, né, mas sempre surge aquela pergunta, não ia ser mais fácil a Anbima ter padronizado as informações que são exigidas pelas distribuidoras, pelas corretoras? Isso não facilitaria esse processo todo? Por que a gente não foi nesse caminho? A gente não foi nesse caminho, porque aqui, assim, a gente entende que a Anbima, ela tem como objetivo regular esse mercado de distribuição, não entrar especificamente nas regras de compliance, de know your client, porque cada casa tem a sua, né? Existe um regulador que a gente tem que realmente cumprir aqui o que determina a regulação, mas não faria sentido a Anbima se sobrepor nesse assunto tão específico e determinar especificamente os documentos. Por isso que a Anbima entendeu que deveria ficar a cargo de cada instituição, que já tem bem claro qual é a regulamentação que ela tem que observar, né? Então, a gente não queria entrar em nenhum conflito aqui
com a regulação, né, já que somos, enquanto Anbima, o autorregulador. E aí dá essa flexibilidade que cada casa determina que documentos pede, como pede, por qual canal, e dá essa autonomia, né? Quando a gente fala, quando a gente dá muitas regras aqui, a gente poderia mais engessar do que ajudar, né? A gente quer que tenham novos players cada vez mais atuando de uma forma transparente, uns mais digitalizados, outros ainda menos, mas que tem espaço para todo mundo entrar nesse mercado e ir evoluindo. Então, esse é um dos motivos para que a gente não entrou nesse detalhe, que não nos cabe, mas sim definir qual que é o procedimento aqui como um todo e, né, os prazos que esse processo deve acontecer. Legal, Luciana. A Juliana esclareceu um pouco a dúvida que ela tinha colocado para a gente. Ela está dizendo assim, que no processo atual, o administrador já exige que a solicitação de transferência especifique o código por conta e ordem do cotista no cedente e no cessionário. Quem abre esse vínculo hoje é o gestor. Então, ela está falando que essa seria a dificuldade de prazo, né? O cessionário vai receber a demanda, vai precisar criar o código do cotista antes de enviar para o administrador. É um detalhe bem técnico, né? Exatamente. Aí aqui, Luiz, eu não sei se você quer acrescentar aqui algum ponto. A gente está chamando a ajuda dos universitários aqui. Oi. Não, esse tema em específico da Juliana, a gente discutiu isso no início do grupo, tá? E a ideia é que essa necessidade de passar pelo gestor, a gente não obrigasse na regra, porque os próprios administradores já estão mudando essa estrutura, né? Muitos deles já estão trazendo ou fazendo conta e ordem, não deixando com o gestor, mas sim com o administrador mesmo, tá? Não tendo a obrigatoriedade desse código, esse controle, o depara que eles chamam, né, do conta e ordem, ficar com o gestor e sim estar com o distribuidor e com o administrador, tá? Então, acho que já existe uma mudança nessa estrutura. O que a Juliana está trazendo aqui seria que, sim, quando na estrutura dela, a estrutura, acho que antiga, com esses administradores, o distribuidor tem que passar para o gestor essa mudança, e a mudança vai para o administrador do código, vamos dizer assim, né? Mas a gente não quis obrigar isso na regra, tá? Isso vai ser uma coisa mais interna entre o modal e o distribuidor ou entre o modal e o gestor, né? Quer dizer, que ele está contratado ou que ele está atuando ali naquele fundo, tá? Mas o ponto aqui é que a gente não quis criar esse cotovelo obrigatoriamente, tá? Porque, de fato, o mercado já está mudando, tá? O ponto aqui é o distribuidor já está indo direto no administrador, já com esse conta e ordem, não passando essa obrigação para o gestor. É isso. Legal. Luiz, se você puder ficar com a gente agora... Já fica aí que tem mais umas perguntas técnicas aqui. E com a Juliana eu posso falar depois, mais especificamente, se ela tiver mais algum ponto, a gente pode discutir depois, eu passo meu contato aqui, acho que podem passar meu contato que a gente conversa. Tá legal. A Bianca, do CC, está perguntando, o artigo 3º da minuta cita a utilização de modelos específicos para solicitação de transferência. As instituições devem substituir os seus modelos ou é algo opcional? Não obrigatoriamente tem que substituir, porque o modelo específico para transferência, o que a gente está dizendo aí? Você tem o seu modelo de transferência, tem a sua regra de transferência, você tem que deixar ela clara. Eu não lembro como é que está o item do artigo 3, eu até vou abri-lo aqui para lembrar, mas você tem que deixar claro para o investidor como é que é o seu processo de transferência, perfeito? E aí, se você tiver uma estrutura que não caiba nos prazos que a gente definiu, aí sim você deveria fazer atualizações nessa estrutura, olhando para dentro, tá? Olhando para fora, você tem que deixar claro como é que é esse processo para o investidor solicitar essa portabilidade. Acho que é essa questão dessa minuta como um todo. Se você tiver alguma questão da transferência, e aí deixando claro, né, na transferência para dentro, né, que é o relacionamento distribuidor, administrador e o outro distribuidor, se você tiver um processo mais longo, você deveria fazer essa atualização, tá? Não sei se eu fui claro. Parece que sim, que a Juliana respondeu aqui exatamente. Mas, Juliana, a gente está à disposição depois, só para vocês entenderem, o Luiz trabalha na nossa área de representação institucional e é responsável pelo tema de distribuição aqui, então ele participou, deu suporte ao pessoal de mercado para a construção das regras, por isso está nos ajudando aqui. O Gustavo, do Banrisul,
está perguntando se o número da conta da clearing destino é necessário. Aí depois ele complementou, além disso, seria importante o nome do contrato do destino também? A gente definiu no documento, ele tem algumas cartas, a gente está falando de portabilidade de fundos em específico, tá? Mas óbvio, se você for fazer portabilidade de custódia, você tem que dar as informações daquele ativo custodiado, é entre custodiantes, né? Eles vão passar as informações do ativo, tá? E aí eu acho que entra, no caso, uma clearing. Mas com relação a cotas de fundos, como elas não estão dentro de uma clearing necessariamente, você não precisaria mandar esse tipo de informação. Claro, se ela tiver, né, você mandaria pro distribuidor. Mas, na verdade, o que acontece? O administrador que faz esse controle, né? Então não teria tanto essa necessidade. Acho que é transferência de cotas de fundos abertos, em sua maioria, tá? Quando a gente fala fundo fechado, já tem a regra da CVM, que é a transferência de custódia, né? Que ele está custodiado lá, você transfere de um para o outro, tá? Uhum. O Gustavo continua aqui, Luiz, ele diz assim que, eu suponho que o código, né, a minuta, diz que devemos considerar o modelo. Ele está pedindo para a gente especificar o que significa considerar, né, qual é o conceito para a gente dentro do código, da regra de considerar o modelo. Considerar o modelo, vamos pegar qual item específico aqui, porque aí fica mais fácil. Considerar o modelo de transferência, é isso? O modelo é o modelo que você possui, né? Considerar o modelo que a gente está colocando dentro da nossa regra, mas ele pode considerar o seu modelo se estiver cumprindo aquela regra. Eu acho que a ideia aqui, e aí vou dar o contexto desse tema em específico. A gente não está criando uma regra de portabilidade, a gente está criando a portabilidade, né? A portabilidade ela já existia. A questão que é? A gente está normatizando a portabilidade, falando, olha, pessoal, para você transferir uma cota de um fundo, faça em tantos dias, né? Que hoje já existe essa transferência de cota de fundos. Nada mais é que o cliente solicitando, olha, eu quero sair desse distribuidor e ir para o outro, e ele pode fazer esse pedido para o distribuidor. A gente está, na verdade, estabelecendo mais ou menos o timing que você deveria fazer, tá? Se você tiver um processo interno, um processo externo para o cliente, né? Que é o processo, olha, eu preciso pegar a assinatura do cliente, mais ou menos que a Luciane colocou, né? Pegar a assinatura do cliente, preciso pegar, por exemplo, uma autenticidade da assinatura dele e tudo mais, você pode pedir, você mantém esse processo seu. Só que você tem que deixar claro para o cliente na partida. Você tem que deixar essa política sua pública para o cliente. Aí para dentro, você teve essa transferência, né? Você teve essa solicitação de transferência. Você, como cessionário, para dentro tem o prazo do relacionamento entre os participantes. Então, em um dia você tem que mandar para o administrador. O administrador tem tantos dias para mandar para o cedente. E aí vamos dizer, a regra que a gente criou, né? Esse relacionamento a gente deu os prazos adequados que a gente entendeu aí como mercado que seria o adequado, tá? Porque, de fato, para a cota de fundo não existe esse prazo, não existe na regra da CVM, que como ela não é custodiada, a cota de fundo aberto, ela não é custodiada, você não tem esse prazo definido, como ocorre para títulos custodiados. Tá? E aqui acho que vale acrescentar, né, Luiz, que a gente está falando aqui do processo de portabilidade de fundos, né? Isso. A Ambima segue discutindo a portabilidade de demais produtos de investimento, que o Gustavo até escreveu aqui, CDB, né? Então, assim, existem outros produtos que a gente também vem discutindo como padronizar todo esse processo, né, de portabilidade. Então, aqui é uma evolução. Né? Então, que, na verdade, momento... esses outros produtos, eles já têm um prazo de 2 dias, né? Se ele for custodiado, né? Se ele tiver custódia, ele já tem um prazo de 2 dias, aí, consequentemente, a CVM já tratou isso, né? O que a gente pede é que, olha, deixe claro como é que o cliente solicita, né? É isso, né? Eu acho que deixe na ponta lá, tá? Então, e de fato, a gente tem alguns itens, a gente vai continuar discutindo, por exemplo, CDB não necessariamente tem custódia, né? Tem alguns que não necessariamente tem. Então, se não tiver custódia, você teria que ter um prazo aí, uma regra aí para frente que a gente pode discutir. Gente, a gente está terminando o nosso tempo. Uma última perguntinha que eu acho que, né, mais sobre o ponto de vista do investidor, mas acho legal a gente conversar com os nossos associados. É obrigatório a regra estar no home banking, no internet banking, as informações sobre portabilidade estarem no internet banking das casas?
Aqui a obrigação é de estarem no site, tá? Então, assim, no site que é público, que é aberto, que todo mundo pode entrar sem necessariamente ter que se logar no Internet Bank. Tá? Então, estando transparente, disponível no site, ele estará atendendo essa determinação, né, que essa regra vai trazer. Legal, obrigado, Luciane. Tem uma última pergunta da Bianca, vou fazer e a gente encerra. Ela está perguntando, para a comunicação ao cessionário sobre a demanda da portabilidade, o cedente deverá enviar a comunicação via qual canal? Deve enviar para a chave do e-mail informada no fluxo. A preocupação é enviar a demanda para e-mail, que não tratará a demanda que atrasaria o prazo. A gente define este grau de detalhe na regra ou cada instituição vai fazer o seu processo? Aqui a gente define, né, Luiz, o canal específico dessa comunicação, certo? Não, a gente não tem o canal, a gente fala que tem que informar, aí a gente não tem, de fato, não existe um canal específico, porque não existe um sistema necessariamente, diferente de algumas portabilidades que a gente vê em outros mercados, né, falando portabilidade talvez de telefonia, deve ter algum sistema, alguma coisa, na Previdência existe um sistema nesse sentido. Sim, aqui a gente não criou um sistema, né, para portabilidade, a gente está só regrando como é que chama, a transferência aí entre os players, o prazo de transferência para os players, tá? E aí a forma você define com a sua contraparte aí, ou com o seu outro lado aí, né? Muitas vezes, eu acho que quem vai definir isso aí, para a Bianca, né, deixa eu deixar claro que provavelmente o próprio administrador do fundo vai ser quem vai falar, manda por e-mail, copia aqui, porque o administrador ele tem contrato com as duas pontas, né? E ele que vai operacionalizar no final. Provavelmente ele que vai ser o link entre as duas partes aí, tanto cedente e cessionário. Legal. Bom, Luciane, muito obrigado de novo, foi muito legal a conversa, agradeço de novo a disponibilidade para você conversar com os nossos associados sobre a audiência pública. Fiquem à vontade, convidamos todo mundo, né, a participar da audiência. A Luciane começou a conversa dizendo da importância desta regra, apesar de simples, né, para o desenvolvimento de mercado, para os investidores, né? Se você pudesse terminar comentando isso também, Luciane, a gente encerra, agradecendo muito sua ajuda e a ajuda do Luiz, que estava aí, né, nos bastidores, para suportar, para ajudar a gente também a resolver as dúvidas mais difíceis. Legal, é isso mesmo. Obrigada, Biri, obrigada, Luiz. O Luiz é que tem as informações todas na ponta da língua. Não, nem mas, de fato, eu acho que esse debate é que é rico, né? A construção dessa evolução do sistema de distribuição de investimentos. A gente que está trabalhando nesse mercado e é apaixonado por ele, fica super contente em ver a evolução que isso tem tomado, né? Então, se vê a população cada vez mais buscando informações de investimento, eu acho que o novo cenário, essa taxa de juros mais baixa, traz essa importância, traz a importância essa discussão de investimentos, e aqui a Ambima, como a associação, né, dos players desse mercado, tem essa função, né, de olhar o que está acontecendo no mercado e como que a gente traz padrões que devem ser seguidos para que a indústria tenha aqui um norte, tenha a preocupação de estar sempre pensando no investidor, né, de como que a gente leva para ele um processo e um mercado bem estruturado, em que não tenha risco, porque já existe um risco implícito aqui em aplicar os nossos investimentos, né. Então, a contribuição de todos os associados e de toda a sociedade é muito bem-vinda durante essa audiência pública, né. A gente falou muito que é uma construção feita por grandes bancos, grandes conglomerados, corretoras, de todos os tamanhos, então já tem bastante riqueza nessa discussão, mas tudo que pode ser contribuído, insights, críticas, são bem-vindos, porque a gente quer realmente colocar aqui uma regra que faça sentido para todo mundo, e sem dúvida nenhuma evoluções vão existir, esse mercado está em constante transformação, não para por aqui, mas quanto mais a gente, né, conseguir já começar num patamar bem estruturado, melhor. Então, a gente agradece muito a contribuição de todos vocês para realmente sair já com uma regra bastante execuível e que mude, né, que traga esse mundo de portabilidade para um outro patamar. Legal. Muito obrigado de novo. Eu agradeço a todo mundo que estava aqui com a gente acompanhando e ajudando na discussão. A gente se vê na próxima semana aqui pelo Workplace também. Boa tarde, pessoal. Até logo. Boa tarde. Obrigado.